Galera, tudo bem? Depois do post realizado lá no Instagram, houve diversos questionamentos então sobre quais são as perspectivas então para a economia brasileira do ano de 2023. Dentro disso nós temos que primeiro fazer uma breve análise então da economia mundial, né? Ainda temos a guerra acontecendo, a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, então que acaba impactando principalmente na questão dos fertilizantes que vem para o Brasil. Também a questão ainda da pandemia na China, então, também as dificuldades que eles estão encontrando na sua economia, principalmente devido a eles serem o maior mercado que o Brasil exporta, né? Eles importam muitos produtos brasileiros, principalmente os produtos de origem, então, vegetal e animal. Então, acabam prejudicando muito, então, essa parte de exportação do Brasil. Também acompanhamos aí últimos meses, então, a inflação crescente no mundo inteiro, e os aumentos de juros, a taxa de juros, então, nos países para então conter essa inflação. Inclusive, esse aumento da taxa de juros que já ocorreu no ano passado, aqui no Brasil, essa escalada começou dando fim esse ano, e pelas perspectivas também deve se manter por algum tempo do ano de 2023, o que acaba reduzindo os investimentos, que a taxa de retorno das empresas acaba diminuindo, o risco é maior, lógico, o próprio capital que eles têm já nos bancos provavelmente vão adquirir ou foram corrigidos por essa taxa de juros maior, e o que acaba dificultando esse investimento das empresas e até das pessoas também na aquisição dos seus bens, então construção de casas para ela, então esse juro mais alto acaba diminuindo o poder aquisitivo delas, o que impacta então em toda a economia. Lógico que a taxa de juros deve ser diminuída devido ao menor consumo, né? Vai ter uma menor demanda por mercadorias, acaba caindo o preço e a inflação volta ao normal. Mas a consequência disso será um maior desemprego, então, nesse período, provável desemprego, também um menor investimento, então, um menor investimento ocasionando um maior desemprego, porque serão, teoricamente, gerados menos postos de trabalho. Ainda dentro disso, temos fatores como questão política também, que sempre nos afeta. Acompanhamos aí nos últimos meses as indicações dos diversos ministérios aí na economia e cargos pouco técnicos, o que até desagradou muito o mercado financeiro, com a bolsa vindo a cair nos últimos pregões. E isso pode com certeza afetar a confiança então do investidor, a confiança até das empresas, e investir no ano que vem, o que pode ainda atrasar ainda mais esse processo da retomada econômica então do Brasil. Por isso, fica uma informação de investimento, mas como dica, então, é priorizar a renda, então a renda fixa que está pagando juros bons, juros altos, para então fugir um pouquinho, então até a economia do Brasil então dar esse demonstrar então, principalmente da parte política, demonstrar quais serão os caminhos a serem tomados no ano que vem. E a partir disso, então, começarmos a procurarmos setores aí prósperos para então investimento. Ainda temos a questão que provavelmente deve influenciar o estouro do teto dos gastos, que até pode ser melhor explanado as consequências no outro vídeo, porque com esse aumento dos gastos do governo, automaticamente também gera mais inflação, e essa inflação então tem que ser combatida, então, de alguma forma, provavelmente com a taxa de juros. Como o governo não pretende aumentar, a princípio, provavelmente ele deve suspender ou demorar mais para a realização da diminuição dela no ano de 2023, o que então vai manter a taxa de juros por um período mais alto. Como eu falei no início do vídeo, automaticamente os investimentos também vão ser atrasados, então postergados por um período. Assim, então, a tendência segue do dólar se mantendo
nos níveis atuais, então, ficando na faixa dos 5 e 20, que já são as perspectivas também do Banco Central, no seu boletim, e assim, então, acaba então favorecendo, de certa forma, as empresas exportadoras, principalmente setores aí, então, de papel, celulose, setores podem ser beneficiados nesse tema. Vale então também as pessoas ficarem atentas, então, a prováveis itens de consumo interno também que podem ser beneficiados por as novas políticas do governo, se houver a questão de programas de benefício que nem houve nos outros governos do Minha Casa Minha Vida, com juros mais baixos subsidiados que o governo pode investir, também setores de consumos específicos, no caso, quando houver iniciativa de investimento de recursos do setor público, mas também, como citei antes, o governo acabou já estourando o teto dos gastos, ele está de certa forma um pouco amarrado em diversos setores e não pode, não é que não pode, ele vai ter certa dificuldade para remanejar esses gastos, então no ano que vem para poder fazer diversos investimentos novos. Então assim fica a sugestão. Então o ano que vem provavelmente será um ano de crescimento baixo, principalmente pelas políticas adotadas agora pelo novo governo, que já se demonstram, né, que estão sendo tomadas e que devem seguir no ano de 2023. Por isso, então, fica a dica, então, de cuidar dos seus investimentos e ficar aguardando o momento de acabar, então, tendo a melhor oportunidade de investir, tanto aí no mercado financeiro, mercado de ações, fundos imobiliários ou até na própria construção da sua casa. Ok? Muito obrigado. Quem puder, segue aí, que vamos com mais dicas aqui uns dias.